Acreditem, está sendo um privilégio estar aqui. Obrigado, Mauro. Obrigado, Charles Bright, old friend. A história do ArtLink, eu recebi o convite em 2002 através de um questionário. Então, já passam 2 décadas sobre isso. Nossa. E eu certamente acho que não vou estar à altura das apresentações anteriores. Ela vai ser inferior, é claro. É um caso clínico. O caso clínico foi sugerido pelo Dr. Charles Bright, para os íntimos. Enfim, é um caso da vida real, e quando eu olho para a vida real, como eu tenho vontade de me chicotear, achei que tinha feito coisas certas e foi muito errado, infelizmente. Então, vamos lá. Eu estava comentando com o Mauro ainda, como tratar o HIV, quando eu escuto falar em drogas, eu me lembro de drogas, não de medicamentos que salvam vidas. E houve uma época, milênio passado, que muitos dos medicamentos que salvaram a vida dos nossos pacientes, muitas vezes faziam mal também, embora salvavam as vidas deles. E ela é a Lucy. Ela foi contaminada no milênio passado, assim como o caso do Paulo Abrão, há muito tempo atrás. Ela soube que era positiva quando o marido descobriu ter AIDS avançada. E ela teve uma série de dificuldades. Eu acho que ter HIV, há muito tempo atrás ainda, sempre é muito pesado. E ela tinha uma filha, que era a Luísa. Ela morreu de HIV, morreu com HIV, morreu de doenças oportunistas, de doença não controlada. Enfim, essa moça teve uma série de dificuldades, viúva, mãe de 2 filhos para criar ainda. E lá pelas tantas, houve um estalo na vida dela. Mas de qualquer jeito, então ela teve uma doença avançada, CD4 baixo, carga viral alta. Ela foi exposta aos antirretrovirais de primeira geração, sem dúvida alguma. E aí eu começo a me auto-chibatear quando o resgate dela foi com Caletra, D4T, DDI, 3TC. Aquele desespero, vamos tentar fazer o que a gente sabe. Enfim, esse caso é baseado, não é semificção, não é, mas é baseado em fatos reais. E é aquela coisa, a gente sabe que no milênio passado, ainda hoje, a gente vê que um dos grandes problemas é a adesão. Né? E a gente tem que sempre saber, quando eu olho para trás, e eu tento me lembrar quantas vezes eu tomei antibiótico de forma adequada, muitas vezes eu não tomei. Tomar medicamentos de uso contínuo, diário, é difícil. E ainda mais como a gente mostrou, e quando os antecessores falaram, um monte de remédio, é mais complicado ainda. Enfim, como eu falei, sabe-se lá o que aconteceu, apesar de esse esquema terapêutico, ela ficou indetectável. E lá pelas tantas, sabe-se lá a razão, ela ficou com lopinavir, ritonavir, DDI e 3TC desde 2003. Então, há 20 anos atrás, ela sofreu uma espécie de simplificação, embora 3 medicamentos. Naquela época, a genotipagem era difícil, ela não tem genotipagem, vida real, enfim. E, uma década depois, também por toxicidade, lipoatrofia importante, DDI caiu fora. Então, há 10, 11 anos atrás, essa moça
Envelhecendo com HIV foi simplificada de uma forma consciente ou não, talvez inconsciente. Ela passou a usar apenas lopinavir, ritonavir com lamivudina. Isso há muito tempo atrás. Seus filhos cresceram, nessa época ela virou avó. Acreditem. Então vamos lá. Em 2017, todos nós sabemos que lopinavir foi descontinuado pelo Ministério da Saúde para adultos. Então houve uma troca compulsória. Saiu lopinavir, ritonavir e as pessoas poderiam utilizar ou darunavir ou atazanavir. Pelo esquema de ser experimentada, ela usou, quer dizer, eu acredito que ela tenha usado, eu não sei se ela usou o certo, saquinavir e indinavir, e tinha falhado, ela ficou no braço da troca compulsória para darunavir. E no nosso jeito brasileiro, é claro, uma dose não adequadamente estudada, mas eram 2 comprimidos de darunavir com 100 de ritonavir, uma vez ao dia, e mais lamivudina. E é claro, assim como todos nós vivemos e o sucesso, veio a pandemia. Então sabe-se lá quantas coisas aconteceram, quantas coisas foram impactadas, quanto estresse nós vivemos e essa população viveu, muito embora num questionário que a gente tenha feito, os pacientes que vinham, e isso já vem mais um viés, né? Os pacientes vinham à consulta na época da pandemia se achando mais protegidos, porque eles imaginavam que o coquetel anti-HIV protegia contra a Covid. Então, isso foi um dos questionários que a gente fez e as pessoas se sentiam mais protegidas, sabe-se lá. Enfim. Então, pandemia 2020, e essa moça, um ano depois, ela começou a ter dores articulares, dificuldade para deambular. E a gente fez nos exames de rotina, enfim, ela tinha uma PCR elevada, ela tinha VSG elevado. E tinha artralgias. E aí eu pergunto, o que a gente faz? Será que isso é tuberculose? Será que isso é neoplasia? Será que isso é uma outra coisa? Estevão, Mônica, Dr. Charles Bright, Álvaro, alguma sugestão aí sobre o que fazer, o que não fazer? Então é sempre lá, de novo, né? É sempre, poxa vida, não basta a pessoa ter HIV, ter todas as doenças oportunistas que pode ter, e ainda a gente tem que pensar em todas as doenças não oportunistas que podem acontecer na população em geral. Ela foi diagnosticada com artrite psoriásica. Então, assim, eu fico... Quem me antecedeu, a Jéssica, Mônica, Estevão, né? Então, assim, a gente que lida com HIV, sempre a cada dia um novo desafio, novas coisas, a gente tem que estar sempre aberto para que novas possibilidades ocorram. E então, essa mulher, envelhecendo com HIV, a avó, teve um novo diagnóstico na vida dela, a artrite psoriásica. Ela começou a usar metotrexato, 20 miligramas por semana. E a partir de abril, que foi feito o diagnóstico,
ela começou a lenta e progressivamente melhorar. Uma pergunta agora, eu não sei se essa dose de 20 miligramas por semana pode ser considerada uma dose imunossupressora ou não? Hein? Borderline, segundo o professor Mauro Schechter. Não sei se a Jéssica ou a Mônica querem tecer algum comentário. Mas, enfim, a gente tem que lembrar que época de pandemia e no final do ano, eu acho que era novembro, se eu não me engano, ela começou a ter um episódio respiratório agudo, uma síndrome viral aguda. E ela veio para nós dizendo, olha, estou assim, estou assado, a gente fez um teste de antígeno para Covid e foi negativo. Isso a gente chama consulta de porta, né? E é assim, olha, não melhorando, volta para cá, vamos ver o que a gente consegue fazer. 5 dias depois, na ausência de melhora, inclusive com piora dos sintomas respiratórios, tosse persistente, ela vai à emergência. Vejam que no último exame a gente faz, né, carga viral a cada 6 meses, como, segundo o Mauro disse, talvez ela pudesse ou não estar imunossupressa. Na consulta de julho teve um CD4 medido, CD4 maravilhoso, a relação que foi de 0,07 CD4 sobre CD8 era 0,62, continuando supressa no esquema darunavir, ritonavir e lamivudina. E aí, o que a gente pensa, o que a gente fala? Ela foi para a emergência e a gente assiste as pessoas como consultores na emergência, porque, é claro, não tinha vaga para internar, enfim. Ela tinha uma gasometria, que eu não coloquei aqui, hiperventilando, isto é, PCO2 baixo, mas a saturação de oxigênio de 95%, 96%. E aí, pessoal, tomografia computadorizada, o raio-x não tinha muita coisa, tomografia, eu não sei se isso é realidade de todos ou não, mas na nossa emergência é mais fácil fazer uma tomografia do que um raio-x. Eu não sei o que acontece, mas então, ela tinha um infiltrado basal, principalmente uma opacidade, focos de consolidação, vidro fosco. E aí, escarro negativo, e aí eu pergunto, e aí vem agora o que eu queria saber. O que vocês considerariam como diagnóstico? Não precisa ser Sherlock Holmes, é claro, mas vamos facilitar aqui. E aí? Complicação, Covid grave, idosa, vírus sincicial respiratório, que agora, eu não sei se todos têm, mas na nossa emergência tem um teste molecular que vai influenza A, influenza B, Covid e vírus sincicial respiratório, teste molecular. Brasil, tuberculose sempre. É claro, né? Por que não pode ser pneumocistis? E também, qualquer outra coisa que eu não pensei. Isso também vale. Álvaro, por favor. Todos os diagnósticos diferenciais que devem ser cuidadosamente considerados. Uma outra opção também seria fibrose pulmonar autoimune, já que a sua paciente tem psoríase também, para complicar ainda mais. Moniquinha, por favor.
pneumocistose eu acho Falei, mais, Mônica, me babei aqui, mais desculpa. complicado nesse caso, não seria minha aposta, mas eu teria uma tendência a investigar Covid contra técnica e acho que as outras possibilidades, inclusive, como o Álvaro falou, inflamatória, também. Mas eu ficaria mais com as infecciosas, em princípio. Do you want to talk something about this case or no? Não. A outra Mônica, você quer falar? Dr. Gandhi, any thought about this case? Yeah, I mean, I think, like you said, she's on methotrexate, she has HIV, it's going to be infectious, and I think we're having an RSV, we had a huge RSV wave last year, but I think TB or COVID is my main diagnosis. Fantastic. Estevão, you're in charge of COVID infirmary. Não, eu concordo. Eu acho que, evidentemente, Covid, em 2021, tem muita história de vacina dela, não tem história prévia, mas, assim, claramente é sempre um diagnóstico diferencial num paciente, um diagnóstico importante, na verdade, o primeiro diagnóstico a ser pensado. Em 2021, ainda estávamos ali na Delta, né? Nos pacientes com vidro fosco e desconforto respiratório. E outros vírus. É um pouco o período de influenza lá, maio, junho, né, no sul. Algo a se pensar, mas você falou que tem o teu multiplex poderoso aí com vários vírus. Isso já é novembro. Desculpa, eu tinha entendido junho e julho. Isso, o diagnóstico de artrite psoriásica foi feito em abril, ela ficou legal até o final do ano, quer dizer, segundo semestre ela começou, enfim, idosa, mancar, fazer isso, fazer aquilo. Embora a alteração radiológica não seja mais típica de tuberculose, não tem como deixar de pensar. Porto Alegre, como o Rio, sofrem muito com tuberculose, né? Então, evidentemente, independente da apresentação ser mais típica ou não, eu acho que também seria um ponto forte. Pneumocistose, realmente, assim, você poderia pensar, será que o metotrexato está em dose imunossupressora a ponto de fazer uma pneumocistose? Mas não é alguma coisa que a gente veja normalmente, né? Eu acho que seria um diagnóstico que ficaria mais para trás. Mas, assim, independente do que a gente pensa, a propedêutica de investigação vai incluir a pesquisa de todos esses agentes, de uma forma ou de outra. Dr. Charles Bright, please. Eu concordo com o Estevão e Mônica, eu acho que pneumocistose é menos provável nesse caso, mas os demais, principalmente vírus, pelo que você descreveu da tomografia, basicamente sugeriria mais vírus. Eu pensaria talvez Covid continua circulando tudo aí, ou sincicial mesmo, ou influenza eventualmente, e eventualmente esse paciente, mas alguns deles podem apresentar com esse padrão tomográfico e ter tuberculose. Mas eu concordo também que com essa dose de metotrexato eu não me preocuparia muito com imunossupressão nessa paciente nesse momento. Quer falar? Tá bem. Por favor, ali um comentário. Tem uma... Eu escuto, não sei se todo mundo escuta. Bom dia, gente. Cléa, assim, só para botar como um outro diagnóstico, tá? Uma outra possibilidade. A dose do metotrexato dela é baixa, mas essa paciente já se passou por tudo. Ela teve uma... Então, eu estava aqui pensando, não é possível, mas ela está com pneumonite intersticial pelo metotrexato? É só aumentando mais o leque de possibilidades, já que ela é daquela paciente que já teve tudo. É uma possibilidade rara, a taxa é baixa, mas, assim, a gente tem que afastar os oportunistas todos, mas eu estou com o pezinho aqui coçando e fiz, olha, de repente ela está com pneumonite intersticial pelo próprio metotrexato, mesmo sendo dose baixa. Só uma sugestão, ficar atento. Maravilha, Cléa, acho bárbaro. Obrigado por... Algum pensamento mais, pessoal? Lavado broncoalveolar, para surpresa minha, me chibateando mais ainda, me chicoteando mais ainda, pneumocistes. É o nosso aprendizado diário. Enfim, por que eu não deixei ela com um Bactrim profilático? Enfim, não sei. Não tinha. Obrigado. Me tira um pouco a culpa, mas... Então, complete improvement with sulfamethoxazole, trimethoprim.
Ela melhorou. Fala, Brits. Maravilha, mais uma coisa negativa, enfim. Lembrando que ela teve 40 CD4 ou 60 CD4. E agora, o que vocês fariam? Muda o tratamento, não muda o tratamento? Ela continua com 20 mg de metotrexato, já na consultoria com um reumatologista para diminuir a dose, enfim, a gente não sabe. Para que mudar? Aí, pena pelo Dr. David Bax not here. Vamos lá, Liverpool Drug Interactions. Vamos lá, metotrexate, darunahitona. Potential weak interaction. Em alguns casos, não sabendo exatamente bem, geneticamente determinados ou não, darunavir e, claro, o ritonavir pode aumentar a dose do metotrexato, a concentração plasmática. Eu continuo sem saber nada. O que a gente fez? Lembrando que combinações que podem dar certo e outras que não podem dar certo, eu escutei falar num matching, né? Eu acho que o matching da vez é dolutegravir e lamivudina, enfim. A gente mudou os antirretrovirais, ela está agora com 10 mg por semana de metotrexato, ela está bem. Felizmente é um caso, casualmente, acho. Carga viral indetectável. Agora nós temos, né, menos de 20 cópias. CD4 parecidíssimo com o que era em julho. Que era no ano passado, que era em julho do ano passado. Essa foi os exames dela desse julho aqui. E já que o tempo passou, está passando, passou. Fechou o tempo. Eu acho que era isso aí que eu tinha sobre o caso clínico. Obrigado a todos.